vezes do Dr. Sebastião Rios Correia, que está de viagem e que é o entrevistador oficial da memória do tribunal. Nós hoje vamos entrevistar 3 magníficos, excelentes modelos de funcionário do Tribunal de Justiça. O Dr. Antônio Luiz da Silva Neiva Moreira, Dr. Roberto Campos e a doutora Tércia Maria Tavares de Andrade Monteiro. Nós gostaríamos que todos se relembrassem de como vieram trabalhar no tribunal, a sua formação profissional, de onde vieram e o trabalho ou as funções que aqui exerceram durante tantos anos. Vamos começar pelo doutor Antônio Neiva, vulgarmente Neivinha, conhecidíssimo Neivinha, não é? Porque ele ainda está trabalhando no tribunal e é hoje chama-se chefe de secretaria, como que é? Hoje em dia eu sou titular do cartório da primeira vara de órfãos e sucessões. De órfãos e sucessões. Isso. Que antigamente era família, órfãos e sucessões. Antigamente a vara no começo era família, menores, órfãos e sucessões. Foi essa vara que eu entrei. Muito bem. Se algum dos senhores tiver alguma coisa que acrescentar ao que ele está falando, alguma lembrança que surgir, podem também falar. Agora, e aí no decorrer do tempo, ela foi perdendo as competências. Então perdeu primeiro a parte de menores, né? Foi criado o juizado de menores, hoje infância, juventude. E posteriormente a parte de família. Então ela ficou hoje só com órfãos e sucessões. Doutor Neiva, de onde é que o senhor veio? E tire o doutor. Então tira. Porque de fato eu não sou doutor. Pois é. Então fala, Neivinha, de onde você veio e como começou a trabalhar no tribunal? Eu vim do Rio de Janeiro. À época, meu pai era deputado federal e inclusive fez a transferência da Câmara para Brasília. O nome dele? Neiva Moreira, José Guimarães Neiva Moreira. E aí, quando depois de instalada aqui em Brasília e tal, o Juscelino, né, me nomeou para 2 cargos. Um que era na época, oh meu Deus, eu chamava até ó de penacho, Natália, lembra? Era tesoureiro. Porque existia naquela época, não era como hoje o INSS. Cada categoria tinha o seu instituto. Então era IPASE, PASEP, APETEC. E eu fui nomeado para ir para a Justiça aqui no cargo de escrevente juramentado. E à época meu pai me disse, olha, você está novo e tal, esse negócio de mexer com dinheiro, não, você vai para a Justiça porque você quer fazer direito e tal, então o seu caminho é esse. E eu vim. Eu fui nomeado pelo presidente da República, saiu publicado no diário de 20 de dezembro de 1960. Isso aí foi a minha nomeação como escrevente juramentado. E me lotaram nessa vara que era, à época, vara de família, órfãos, menores e sucessões. Cujo título... Lá no bloco 6. Cujo titular era o Fausto Fonseca, que era o titular do cartório. Porque naquela época existiam 2 cíveis, essa vara que eu estou até hoje, 2 criminais, Natália, me parece, uma de fazenda, 2 de fazenda, né? E o tribunal do júri. Não, era a primeira vara do tribunal do júri. Isso. Só o tribunal do júri e as varas criminais que eram privatizadas. Né? As varas cíveis, a de fazenda e a que eu trabalho, essas não. Essas eram aqueles privatizadas.
Muitas pessoas hoje não remuneradas, entendem. né? Hein? Não remuneradas pelos... Ela não era oficializada, ela era privatizada. Era assim que era chamada. É não remunerado. E o titular era o Fausto Fonseca, Cidadania. na época. O titular Esse Fausto Fausto Fonseca. Fonseca era um médico? Não. Ele era comerciante. Sim. Ele tinha umas farmácias no Rio. Vizinho. Muito amigo de Juscelino e tal. Então o Juscelino deu o cartório na época para ele. Fausto Fonseca. Quer dizer que na época esses cartórios, essas varas funcionavam como se fosse num regime de extrajudicial. Isso. Essas duas varas cíveis, as de fazenda e essa vara que eu estou até hoje. E o juiz? O seu primeiro Meu primeiro juiz foi saudoso Geraldo Irineu Joffre. Saudoso Geraldo Irineu Joffre. Foi o primeiro juiz de lá. Em 64, quando veio a ser como chamar, gloriosa, ele foi posto em disponibilidade. E aí quem assumiu foi o doutor Lúcio Batista Arantes. Depois do doutor Lúcio, o Elmano Cavalcante de Farias, o doutor Asdrubal Cruxem, o doutor Silvânio, finalmente. O Elmano e depois o doutor Silvânio, o último. O doutor Elmano já foi aqui nesse prédio, não foi? O doutor Elmano já foi aqui. O doutor Lúcio foi ainda lá embaixo. Lá no bloco 6. O doutor Humano ainda pegou uma parte do bloco 6. O doutor Humano ainda era do bloco... Pegou um período do bloco 6. Faz tanto tempo. E no desenrolar dessa trajetória profissional, que diferenças você nota entre a justiça anterior e agora? Melhorias, vamos dizer assim, substanciais ou apenas funcionais ou apenas... Olha, eu costumo chamar aquela época da época bucólica da justiça. Éramos poucos, não é verdade? Éramos poucos. Hoje em dia o tribunal está com 5.000 funcionários, eu nem conheço mais ninguém, mudou muito. Os juízes, nós tínhamos mais intimidade, saímos, encontrávamos. Hoje em dia não, a coisa mudou muito nesse aspecto. E cresceu muito a justiça do Distrito Federal. E proporcionalmente, mesmo considerando essa diferença, há mais agilidade hoje do que havia antes? Eu não acho. Não vejo assim, não acho. Não houve alteração, apesar do computador? Cresceu muito, os problemas se avolumaram, não é verdade? E aí tudo desemboca na justiça. Qualquer problema lá fora, onde vai parar? Na justiça. E a coisa hoje em dia pegou um volume com vara com 30.000, 20.000 processos. E está complicado, a coisa hoje em dia está complicada. Ainda com a modificação da lei que permite, vamos dizer assim, partilhas não inventário, mas partilhas nos cartórios, não é? para os maiores, que são maiores e capazes. Os arrolamentos. Os arrolamentos, facilitou hoje em alguma dia, coisa? houve um problema de que diz respeito à arrecadação do cartório. O cartório naquela época era um só. O tribunal houve por bem, porque eu não sei, criar uma segunda vara de ofício. Uma segunda vara. E posteriormente veio essa lei que a senhora está falando, que é a lei do arrolamento, que permite que as pessoas façam o arrolamento através de escritura. Claro que tudo isso caiu, não só o número de processos, mas também a renda do cartório. Quantos funcionários você tem hoje no cartório? Hoje nós somos 12. 12. Não é um número muito diferente de antes, não, né? Eu tive, infelizmente, que
diminuir, eu tinha 17 ou 18, né? Sei. Mas infelizmente com esse problema todo eu tive que diminuir para 12, né? Sei. Que é o número de funcionários que eu tenho hoje. Incluindo comigo, né? 12 comigo, né? Com o meu substituto, somos 12. E algum fato interessante que se passou durante esse período? Inventário de alguma pessoa? Doutora Matheus, eu tenho 2 fatos. Um de cartório e o outro particular. O de cartório, não sei se a senhora conheceu, eu acho que a Natália até deve ter conhecido, o Pedro Vitas Berrospi. Conheceu? Não. Era um espanhol muito conhecido aqui na época. A senhora. De nome. A senhora dele era bibliotecária, parece, da UNB. E os dois se desentenderam e passaram assim 2 ou 3 anos brigando. Né? Na época era uma separação judicial. Né? Hoje mudou o nome. E até com muito esforço, o doutor Lúcio e tal, conseguiu convencer o Berrospi a que transformasse aquilo numa separação consensual. O desquite amigável, né? O desquite amigável, que era o da época, né? O desquite amigável. E na época, na hora de assinar o termo, eu trabalhava com o doutor Lúcio, né? E eu notei que o Berrospi tirou um vidrinho, colocou em cima da mesa e pegou uma pena, dessas penas de antigamente, e eu falei, Berrospi, o que você vai fazer aí? Ele disse, não, Neiva, eu sou basco, ele era espanhol, né? Minha honra foi ultrajada e eu tenho que assinar esse papel aqui com sangue. Não, Berrospi, com sangue não pode. Né? E aí, por causa desse negócio, tivemos que marcar uma outra audiência, convenceu, já faleceram os dois, Pedro Vitas Berrospi, que assinasse com uma pena, não com sangue, né? Mas ele queria mesmo assinar com sangue, porque trouxe o sangue dele para assinar. Parece que sim, né? Porque ele tirou um vidrinho do bolso, botou em cima da mesa e ia assinar com sangue. E aí? Né? Outro fato assim curioso, gozado, o doutor Geraldo Irene Joffre era um sujeito muito interessante, não sei se a senhora conheceu. Demais. É verdade? Meu amigo até o fim da vida. Isso, e ele tinha as ideias dele, né? Verdade? E muita segurança no que faz. Sim, não tenha Da dúvida, cultura, não tenha dúvida. Né? Não Um tenha senhor dúvida. juiz. Isso, que me perdoe os outros, eu estou até na frente aqui De um grande cujo juiz, pai. Mas o Joffre foi de uma capacidade, de uma cultura. Entendeu? Bom, e tinha fatos interessantes dele, eu fazia audiência com ele. E o Joffre, quando acabava a audiência, era uma senhora de idade. Ele disse, minha senhora, a senhora me dá o seu endereço, que algum dia eu vou tomar um café na sua casa. Mas o senhor vai, doutor? Vou, sim, senhora. Neiva, anota aí. Aí eu anotava o endereço, botava no bolso. Passava assim 2, 3 meses. O Joffre disse, Neiva, lembra daquela senhora? Você está com o endereço dela aí? Tô. Vamos lá. Na época, Natália, eu tinha uma Kombi, né? E aí pegava o Joffre, geralmente a Kombi andava sem gasolina. Primeiro posto parava e tal, descia e falava calmo o cara da bomba, bota R$2 aí, 2 cruzeiros e tal. Ele escutava, dizia, enche até derramar. E outro fato curioso com ele, ele gravou muito porque eu tenho muita afinidade com o Joffre, inclusive política. Né? Ele, uma vez, estava numa audiência e o cidadão olhou e falou, o senhor, eu encontrei o senhor uma vez na Cidade Livre. Ele tinha um carro francês, velho, e o carro vivia cair da porta, e sei o quê, e ele levava o carro para consertar, ele mesmo, às vezes, consertava. Um belo dia ele está consertando o carro, o sujeito parou do lado e falou, sou mecânico, o senhor podia ver aqui o meu carro? O sujeito foi, consertou, ele aí consertou o carro do cidadão. O cidadão deu R$20 para ele, botou no bolso. Não. Quando, passado algum tempo, o cidadão vai separar a navalha. E dá de cara com ele, mas
eu não trabalhei? Então pronto, o me pagou. É tudo certo. Né? O João era fantástico. Ele era muito E a coisa pessoal, né? Que um belo dia houve uma busca e apreensão no cartório. E aí era para pegar a criança com o pai e entregar para a mãe. Aí o Darcy Pantuso até foi quem fez a busca e apreensão. Era uma menininha de 6 meses, 7 meses, uma coisa assim, pequena. E aí quando deu 6 horas, não apareceu ninguém para pegar. A menininha. A menininha. Já estava lá no cartório. Estava lá, né? Aí vira-se ao humano e diz, ô Neiva, ócio do ofício, você tem que levar para casa. Tudo bem, não tem problema. E doutor Matheus, eu fiquei nisso. Levava para casa, levava para o cartório, ninguém apareceu. Com 10 dias, eu não sei se a senhora conheceu a doutora Hilda Vieira. Demais. Isso, Demais. minha amiga, que Deus a tenha. Todos nós. Isso, Era uma isso. pessoa E ela, incrível. na época, ela era do Ministério Público, era promotora. E disse, Neiva, por que você não adota? Aí eu falei, olha, eu vou conversar com a minha mulher. Né? Acho que não há nenhum problema, nós não temos filhos. Né? Como não tem filhos naturais. Né? E aí adotamos. É mesmo? Adotei. Hoje em dia eu tenho uma neta que está com 19 anos e já está na metade do curso de Direito. Dessa menina. Dessa menina. Mas olha, Que isso, eu isso peguei é um no caso, cartório. hein? É verdade. Que coisa, ninguém apareceu. Eu falei, contei isso para uma juíza uma vez, ela até sonhou à noite com a minha história. Nunca soube disso. É verdade. Que linda história. É verdade. Agora, conte-me uma coisa. A respeito dessa sua ex-funcionária ao lado. Aqui a Téssia foi minha funcionária por algum tempo. Nada, não, excelente Rapidez funcionária. Graças a Deus, depois estudou, se formou. Não, não cheguei a me formar, não. Não, mas estudou, fez concurso, passou para o tribunal. Eu fiz, não sei se a senhora conhece, o Irineu de Oliveira Filho. Trabalhou comigo daí. Lembro? Ele era juntos. oficial de justiça? Não, ele foi funcionário. Funcionário Foi cartório. também. Depois estudou, foi ser oficial de justiça. Depois e tal. juiz. O Esdras O Dantas. Mas me lembro demais da Pois Também foi era 2 mesmo, vezes também presidente. Todo esse pessoal passaram lá pelo cartório, entraram para ser com 16, 17, não me lembro da tese quantos anos, mas o Irineu e o Esdras entraram com 17 anos. Me lembro deles. Lá no cartório. Perfeitamente. Me lembro muito bem. Porque eu era substituta ali, fui substituta do doutor Humano, né, Tércia? Me lembro muito, muito bem disso. Mas conta mais, doutor Ney. Olha, você tem tanta coisa assim, mas eu não. Mas eu não me lembro. Mas tem essas histórias do Jofre. Deixa eu ver se eu me lembro mais de alguma Uma do assim. doutor Eumano. Pô, mas não. Teve uma funcionária lá, não sei qual se ela teve alguma passagem que morreu precocemente, a Neuza Barbosa. Não, a Neuza Barbosa era substituta na época que eu entrei. Né? Porque eu entrei logo no começo, mas a vara já vinha funcionando há alguns meses, 6 meses, por aí. A Neuza era substituta do Fausto. A Neuza faleceu num acidente na ponte das Garças. Ela e a única filha ou filho, né? Porque ela depois saiu, né? Ela teve um problema e aí o Fausto Fonseca não vivia aqui em Brasília, ele vivia no Rio. E toda vez que dava alguma confusão lá, ele tinha que vir correndo. E a Neuza saiu e foi para um cartório desse aí fora, de notas, né? E foi a primeira pessoa, o primeiro desastre na primeira ponte aí. Filho do Gilberto. Isso. O caminhão de lixo, parece, ela bateu com o carro, o caminhão. A Neuza foi. E naquela época, lá do cartório, tem esses jovens, né? Que até essa Irineu, Carlinhos Paniago, Terezinha. a Terezinha que se aposentou como diretora, depois saiu, trabalhou lá comigo, se formou, fez concurso, saiu. Nossa, Terezinha.
Não. Não, a Terezinha é a cunhada De Jesus. Não. É a cunhada do... Não. Ela foi diretora do Júlio. É sim, aquela baixinha. Isso. Ela foi diretora do Júlio. É porque tem outra Terezinha. Não. Do Amado. Não. E esses juízes que passaram pela vara da família, menores, antes de juventude, mas não sei o quê, que você se referiu antes, é o mais vocacionado. Sem sombra de dúvida, o Jofre. O Jofre. Sem sombra de dúvida, o Jofre. Entendeu? O Jofre, quem conheceu o Jofre, Dona Maria Tereza, né? Eu tinha muito apreço por ele. E em 1961, se não me falha a memória, eu disse ao Jofre, olha Jofre, eu estou indo a Cuba, né? Meu pai não pôde ir e tal, ele está me mandando, eu queria saber se o senhor deixava. Eu disse, não, Neiva, só não deixo, como vou fazer uma carta aqui para o presidente do tribunal para você entregar, não sei o quê. E aí fez a carta, me deu, eu fui, entreguei. O Jofre marcou muito. Claro que todos os outros, como a Tereza, né? Eu graças a Deus. Ficou muitos anos, não ficou? Não, o Jofre foi o que ficou menos. É mesmo? Porque ele foi, digamos, de 60 a 64. Não, o Jofre, eu digo o doutor Eumano. Aí os outros, mais ou menos, ficaram a mesma época, 10 anos. O doutor Lúcio, o Eumano, ficaram mais ou menos, o Asdrubal Cruxem e o Silvânio. Os quatro ficaram mais ou menos 10 anos cada um. Eu tenho uma curiosidade, Neivinha, é o seguinte, a época que o fato ocorreu, eu já estava aposentada e estou fazendo uma indagação como leitora de jornal. Aquele caso que o doutor Cruxem... A senhora fala do Ostro Nominato. Exatamente. Conta como é que foi aquilo. No meu entender, na minha ótica, aquele homem tentaram não tinha dar um golpe. Aquela fortuna, Ele não tentaram dar um golpe. Sei. Né? E pensaram que o cidadão tinha 30 milhões de dólares. Ora, a última declaração dele não tinha nem 10 mil dólares. Declaração de imposto de renda. Né? O que eles tentaram fazer foi isso. Eles tentaram fazer com que a justiça fosse penalizada porque dilapidou o patrimônio do menor. Mas não teve nada disso. De fato, o pai do rapaz, ele era um sujeito assim novo, muito atirado para negócio. Mas desse menino, que hoje em dia já está maior de idade, desse menino. Então, o que aconteceu? Houve uma época, a senhora deve se recordar, que não tinha carro. Lembra? Lembro. E ele tinha uma... Oh, meu Deus, que vende carro. Uma concessionária ou então uma agência de automóveis? Não. Era um consórcio. Um consórcio Itapemirim. É que era a empresa dele. Bom, e ele começou a receber dinheiro das pessoas, ele não tinha carro para entregar na época. O que ele fez? Começou a diversificar, a comprar isso, comprar aquilo outro. Mas ele bebia muito. E numa dessas bebedeiras morreu. E aí não deixou nada quitado. Tinham 12 firmas, me parece, entendeu? 12 firmas. E nenhuma delas assim, paga a primeira, a segunda prestação, mais nada. Ele fazia as firmas, registrava na junta comercial, registrava com tudo o capital X e ficava X, então, mas não, ele com 2 ou 3 meses depois de comprou esse patrimônio, tudo, 6 meses no máximo, ele faleceu. E aí ficou tudo aí. E o cidadão tentou dizer que aquilo era, mas não tinha nada depois, nada. E depois o doutor Asdrubal, coitado, eu não sei, sofreu sinceramente... Demais. Ele ficou
doutora nas Maria páginas Tereza, eu dos não jornais, sei, não foi? eu não sei como é que ele aguentou isso, como ser humano. Porque eu posso testemunhar. Tu não levou um centavo de nada. De nada, de nada. Tudo que foi feito lá na vara, por ele, foi feito com o Ministério Público presente, com a mãe do menor presente, com todo mundo presente. Quer dizer que era uma bolha de ar. Verdade. Mas ele, eu não sei nem se é recompensa, se pode chamar, depois do que ele passou. Mas ele tá uma mini mega cena aí, né, dos processos que ele entrou contra todos. Então, eu não sei, olha, ele me chamou no dia, Neiva, vem cá, o que foi? Já era desembargadora, vem cá e tal. Eu fui, quando eu cheguei na sala dele estava branco. Mas o que foi, Tocuchenko? O que aconteceu? Não, acabou de sair daqui o Pedro Bial. Pedro Bial? O que ele queria? Não, o negócio do Austin nominato. Tocuchenko, como é que o senhor deixou, entendeu, um repórter entrar na sua sala? Não tem aí secretário aí seu e tal para impedir, porque, coitado, pegaram ele de surpresa e ele na hora não raciocinou, né? Eu teria que mandar para fora, na mesma hora, não, o senhor se retire daqui. Qualquer coisa, o senhor procure do tribunal, né, de imprensa, e, como o doutor Silvano faz. O doutor Silvano era assim, não, eu quero saber do caso do Venâncio, né, o inventário do Venâncio. Sim, já acabou? Não, aqui não acaba, não, são 23 volumes já. Estão ainda lá no Não, graças a Deus. Entre aspas. São 23 volumes, a essa altura. E ele não, quer saber o quê? Façam as perguntas, entreguem lá na imprensa do tribunal, e eles me passam e eu respondo. O doutor Arthur não, coitado, pegaram ele. Esses autos ainda estão no cartório? Estão no cartório. Ah, sei. Estão no cartório. Uhum. Quer dizer que a consulta... A senhora fala qual? O nominato. Está no cartório. Então. Tá certo. Eu estou só perguntando porque se houver, vamos dizer assim, necessidade curiosidade histórica... Sim, estão no cartório. Estão no cartório. O museu pode fazer... Não tem problema, estão no cartório. Estão no cartório. E ficou encerrado, tudo encerrado. Bem. Quando deu essa confusão toda, ele já estava encerrado. Ele já tinha sido julgado e adjudicado, né, os bens que sobraram para o menino. E resultado, hoje em dia, o menino está perdendo quase que metade do que ainda herdou do pai por sucumbência. Porque o advogado entrou anulando essas 12 vendas que foram feitas, né, e perdeu as 12. Só para ter uma ideia, o doutor Simão, estava um tempo atrás, um ano atrás no cartório, pô, nego e tal, 300 ou 400 mil de honorário. Meu Deus. Mas e mais algum outro caso? Esse caso, por exemplo, do Venâncio, isso também é uma coisa complicada, não é? É complicada. Houve um testamento, parece? Houve um testamento que ele fez há muito tempo, né? Mas o problema não é em si o testamento, o problema é que deixou 3 ou 4 leitos. Aí a senhora imagina como é que muitos fica... filhos de cada um. Isso, a doutora falando. Uhum. Por último, ele tinha reconhecido 2 aqui em Lusiânia, ele foi lá e reconheceu por escritura. E aí anularam, porque naquela época não podia, né? Casado. Aí tiveram que fazer a investigação de paternidade. E as partilhas e as sobrepartilhas estão sendo feitas não se encerrou o processo ainda. Não houve nem partilha. Não. E do que vivem os herdeiros do Venâncio? Os Venâncios, os 2 Venâncios. O que acontece eu não sei dizer. Né? Porque os 2 prédios são de aluguel. O 2001 e o 2003. Porque os jornais noticiaram que o filho mais velho da esposa legítima... É o primeiro, da dona Odontina, parece. Ele tem a maior parte. Ele tem a maior parte. Ele tem os 50%. Isso, mais aqui parece. Ele tem.
E fica aquela briga, o processo está com 23 volumes, não está nem correndo pela vara, né? Porque o Silvânio se deu por suspeito, porque publicaram uma bobagem no jornal, né? E o Silvânio aproveitou e disse, olha, e o doutor Vilmar também se deu por suspeito. Então quem está tocando o processo é a segunda vara de oficiação. Sim, quer dizer que não há nem partilha. Não Está há nada. Está tudo em condomínio ainda. Tudo em condomínio. Com os vários herdeiros. Isso, o que Coisa está de uns acontecendo, 7, eu nem sei 8, lhe 10 dizer. herdeiros. São uns 7 ou 8. 7, 8 herdeiros. É. Então, eu até costumo Inclusive, dizer... esse mais velho já faleceu, não já? Ou Não morreu nenhum, não. Ninguém. Não, mas eu não podemos. É. Eu até quando as partes vão lá no cartório perguntar, né, Neiva, quanto é e o inventário demora muito? Eu digo, meu irmão, pode demorar 10 dias ou 10 anos. Né? Porque isso aqui é administrativo, depende de vocês, não de nós. Né? Depende que vocês façam um acordo, entre um acordo terminal. Senão ele vai ficar rodando aqui a vida toda e ninguém vai. Continue uma coisa, Neivinha. O inventário do presidente Juscelino correu na sua vara? Correu. Ele está em exposição? Está comigo. Ah, está lá no cartório. Lá no cartório. Então nós gostaríamos que você fizesse uma cópia. Eu até, porque uma cópia, e nós vamos exibi-lo aqui no Museu do Tribunal. Então conte-me essa história. O presidente Juscelino deixou uma fábula? Não. O processo está aí. Pois é. O que o presidente Juscelino tão atacado, não é? Pelos próceres da UDN e tudo mais? Na época, mas não, o inventário está aí. Isso não me falha a memória. Deixou uma fazenda. Em Lusiânia. Goiás aqui, hein? Lusiânia, Santa Cruz. É isso, Lusiânia. Um apartamento no Rio de Janeiro. No Rio, outro aqui. Isso, uma coisa normal que um homem como ele não tem. Nada de fortuna, nada disso. Está aí o inventário. É a testemunha da história. Né? Está aí. Então, aguarde só um pouquinho enquanto essa ex-funcionária fala alguma coisa, não é? Tércia, você veio quando para Brasília? Eu cheguei aqui em 71. Neivinha, eu as acho suas que considerações a respeito da sua experiência. É o que eu faço lá no cartório. O cartório, não sei se a senhora deve saber, é o único cartório, é uma verdade no tribunal, que a porta é aberta. Então, entra a parte, entra todo mundo. Como era antigamente. Se continua a mesma coisa. Juiz despachava com a porta aberta. Então lá no cartório, e eu costumo fazer isso, né, auxiliar as pessoas, e procurar e orientar até hoje. Continuo fazendo isso. Agora, quanto ao problema, digamos assim, jurídico da coisa, o que se faz para andar mais rápido ou não, uma sugestão. Mas tudo parte da lei, no meu entender. E uma sugestão sua? É difícil, porque a senhora esbarra. Né? Eu não digo nem lá na vara de oficiações, que é uma coisa mais de administrativa e que depende muito do bom humor dos herdeiros. Né? Lá não tem nem isso da lei, porque se os herdeiros resolverem partilhar 50% para cada um, está resolvido o problema. Né? Mas se um quer ficar com 60%, não tem jeito. Então, vai a briga. O que eu lhe digo é no contexto geral. Né? Que hoje em dia a senhora entra com uma ação e daqui a 30 anos está rodando ainda. Eu acho que isso é proveniente de quê? Dessa gama, por exemplo, de recursos, né, que a lei permite. E aí é uma coisa também conflitante, porque tem uma hora que o advogado está do lado de lá e tem outra hora que ele está do lado de cá. Tem uma hora que ele acha ruim, né, porque o processo não resolve, não anda, não decide. Mas na outra ele está do outro lado, porque ele quer que não decida. Então eu acho que isso é como dizia até o doutor Cruxem. Olha, Neiva, na primeira instância até vai.
né? É rápido. Se julga, bom, aí apela. Bom, daí para frente começa o calvário das partes. Você acha, eu sempre achei, mas não sei se essa seria também a sua visão. Você acha que dever-se-ia aumentar substancialmente as custas à medida que o recurso fosse sendo interposto? Talvez seria uma solução para evitar. É como, por exemplo, na Justiça do Trabalho, se não me falha a memória, parece que para recorrer o cidadão tem que depositar, né? E isso evita muita coisa, não é verdade? Desestimula bastante. Coisa, né? Então, poderia ser. Né? E com relação, teria assim algum conselho para quem está entrando, agora na justiça, com a sua experiência de administrador, de funcionário? Uma coisa assim, em especial, não. Né? Gostar daquilo que está fazendo. Né? Entrar aqui no tribunal, ter amor por aquilo que está fazendo, como nós fazíamos na antiguidade. É verdade. Né? Mas ali hoje em dia, a senhora que toma conta aqui da ouvidoria, esqueci o nome dela agora, mas ela me disse uma vez, não, nego, tem que vestir a camisa do tribunal. É verdade. Né? E isso depende de cada um. Né? É verdade. Porque, infelizmente, o problema do funcionário público, dona Maria Tereza, que me desculpem, mas é muito complicado. A pessoa se acomoda. Então diz o seguinte, Neiva, eu chego aqui todo dia às 7h30. E junto comigo 4 ou 5 funcionários meus. Mas por que isso? Porque se eu não chegar às 7h30, no final do mês eu não tenho para pagá-lo. Né? E a cultura do nosso povo, aí já não é mais nem justiça, a cultura do nosso povo não é das melhores. Então o sujeito sabe que no final do mês está no banco, ele se acomoda. O advogado está no balcão, ele olha, Não precisa chamar atenção. é verdade. Não, isso é verdade. Não adianta querer dizer que não, então é verdade. E só para finalizar, no meu caso, já que eu contei a história para a senhora aí, que é um segredo meu. Né? É uma linda história. É uma linda história. Meu Deus, é a mão de Deus na sua vida. É verdade. Eu agora, em julho, acabei de completar 50 anos de serviço público. Ai, sim. E já requeri a minha medalha. Faz muito A minha medalha. Eu acho que fui o único funcionário, entendeu? Porque no tribunal tem 3 ou 4 desembargadores que fizeram jus a essa condecoração, a essa medalha. Por favor, nos convide. Faremos questão de comparecer a essa solenidade da medalha. Eu peguei 1 ano e pouco de Câmara que eu tinha e 40 e tantos aqui, 48 e tantos aqui no tribunal. Que coisa. Tércia Maria, veio de onde, quando? Eu vim Filha de Dona Maria. Vim do território do Amapá. Ah, sim. Aí vim em 71. Quantos anos, Tércia, você tinha? Eu tinha 16. Aí vim, Já era rimo de família? Já. Aí fiquei trabalhando assim, de babá, até completar 18. Quando eu completei 18... Já aqui em Brasília? Já aqui em Brasília. Aí eu fui numa firma que estava terceirizada, que estava prestando serviço para o tribunal. Era a Audiplan, lembra? Aí a Audiplan, aí eu fiz o teste lá e passei. Eu e a Terezinha, lembra assim? Eu, a Terezinha, não sei mais quem, mas eu lembro mais que... Terezinha como você? Não, a Terezinha de Jesus. Que trabalhou junto comigo lá no Neiva. Aí a gente foi lotado, ainda foi lá no Bloco 6. Era o doutor Eumano, o Chile ainda trabalhava lá, né? Porque sozinho você não dava conta mesmo, era gente demais lá, era o Bloco 6, 6º andar, né? Gente demais assim naquele corredor, que quando eu cheguei eu fiquei desesperada, falei, nossa, eu não vou dar conta de trabalhar nisso aqui. E aí não tinha tempo, nem o Hostilha, nem o Neiva, tinha tempo de ensinar direito pra gente, as coisas. Porque a gente foi quase que jogado assim.
ó, você vai fazendo isso assim rapidamente, porque era muito serviço, era muita gente no balcão, era um verdadeiro mercadão, sabe? E aí eu trabalhei lá com Neiva durante esse tempo. Eu lembro de um caso assim, que eu não entendia nada, né? Era o doutor Eumano. E letra de juiz e advogado tem hora que é terrível, né? Quando você vê a primeira vez, aí o Neiva me botou para, que eu já tinha uma agilidade, né? Para fazer a pauta de publicação. Aí o que aconteceu? O doutor Eumano. Fundamental, né? Porque se sai um erro na pauta. Pois é, anulou a pauta todinha. Exatamente. Porque eu fui escrever, eu não entendia. Aí eu chegava na Hostília, né? Esposa do Neiva, Hostília, o que é isso aqui? Aí ela olhava assim rapidamente, é isso. Aí, quer dizer, não me dava assim, não dava tempo porque era muita gente. E aí teve uma hora que eu falei, eu vou falar, Terezinha, eu vou datilografar desse jeito aqui. E era máquina manual, sabe? Você era super rápido, Aí anulou a pauta todinha, porque ele tinha colocado, em 2 processos, ele tinha colocado assim, as partes no trido. E eu não sabia o que era trido, entendeu? Então, não tinha, aí coloquei no tudo, entendeu? E anulou. Lembra disso? Aí foi que a Hostília veio e falou, não é isso, aí que ela veio me falar, mas valeu, né? Nunca mais esqueci o que Mas nesse caso aqui que ela está falando dessas coisas que aconteceram, a Hostília trabalhava comigo e a minha esposa, né? Ela logo no começo foi fazer também, e naquela época o desquite amigável, o juiz recorria de ofício. Ia para o tribunal, e ela pegou pela capa e separou os 2 desembargadores. Numa publicação. Aí depois a gente mudou aqui pro tribunal, né? Aí o Neiva veio com os filhos, escolheu o melhor lugar para ficar, né? Aí, segundo andar, tudo bonitinho. Mas o povo não largava família, né? Vara de família. Não termina. Não termina. Aí eu vim, aí o Neiva, você já está ótima. E a Hostília também, você já está ótima em datilografia, você vai fazer audiência. E aí o Esdras e o Irineu, que fazia antes, corriam, queriam ficar só no cartório, sabe? Aí eu ficava com uma raiva do nada, mas tinha que fazer. E tinha uma hora, assim, quando eu via assim, investigação de paternidade, que eu via aqueles. Aí o doutor Eumano até dava uns cutucão para mim, porque ninguém podia se manifestar, né? E eu muito nova, via a cara do sujeito. Segredo de justiça. Segredo de justiça. Porta fechada. O cara mentindo assim, descaradamente, sabe? E eu achava que estava mentindo, não sei. Aí tinha uma hora que eu ia falar, porque aí o doutor Eumano tinha mania de falar assim, tentar conciliar e falava assim, mas olha, a orelha do seu menino é igualzinha a sua, não tem o lóbulo pregado, ou então tem o lóbulo. Então, aí a pessoa ficava devagando, sabe? Mas aí isso me irritava muito, eu não aguentava, tinha um dia que falei, não vou mais fazer audiência, falava para o Hostília, não vou mais, você tem que fazer. Aí quando chegou a oportunidade de eu sair, aí quando eu fui pro cartório meu cartório. Foi. Aí eu falei, só vou se não for fazer audiência. Eu não aguentava mais. Mas teve uma época que o doutor... era muito difícil, Tércia. Para quem não tem experiência de cartório, a pessoa vai falando, quer dizer, o juiz pergunta, aliás, o advogado faz a pergunta, o juiz repete a pergunta para o depoente. E isso tudo rapidamente transcrito datilograficamente. É muito difícil. Senão a audiência não rende também, não é, Nevinha? Aquilo ali é mesmo que uma metralhadora. E eu sei que uma coisa que o Neiva falou, que realmente a gente, naquela época, por mais embaraço que tivesse, mas a gente vestia camisa, tinha um compromisso com o tribunal, tinha assim, horário, a gente vinha pra cá cedo, quantas vezes? Horário de entrada. De entrada, saída não, né? Muitas vezes, eu sempre cheguei, a Hostília e o Neiva já estavam lá, ó, velhos, cansados já, mas eu chegava geralmente 9, 10 horas, eu estava aí, tá? E mesmo quando eu mudei para
para a segunda de família, com a Anitta, né? Anitta, é. A gente vinha cedo para... Eu vejo assim, realmente tem muitas coisas que a lei embaraça o andamento, mas também tem muitos funcionários que realmente não tem muito compromisso, não está muito interessado, sabe que no final do mês o dinheiro está na conta, bonitinho. Então tem essas coisas também. Eu lembro agora que Deusélio está advogando, de vez em quando eu venho com ele, eu vejo assim, ele dá entrada numa petição. Teve uma que demorou, sem mentira nenhuma, para juntar, demorou 7 meses. 7 meses para petição. Aí vai. Quantas vezes, uma das coisas que a hostilha era assim, rígida, chegou a petição e era tudo assim, não era informatizado não, é aquelas fichinhas. A gente grampeava. Eu aprendi a trabalhar com a hostilha e com o Neiva. Assim, o movimento cartório, tudo, a audiência, tudo. Então a gente grampeava aquela petição, dobradinha na contracapa da fichinha. Se o processo não estava no cartório, a gente tinha que ficar olhando se ultrapassava o prazo do advogado devolver. Se não devolvesse, a gente já estava ligando. Não, era outra coisa. Não é tão demorado como agora. E, assim, eu acho que é uma das coisas interessantes que deveria assim, passar para o pessoal que está chegando, ou que já está trabalhando há algum tempo, essa falta de compromisso, assim, de deixar as coisas irem devagar e sempre. E não é assim, acho que quem bate na porta da justiça é porque está pedindo, pelo amor de Deus, para resolver seu problema. Está com a vida parada. Exato. Tem um outro caso da Hilda, não sei se a senhora lembra, né? Quando eu já estava na segunda vara de família. A Hilda era um caso, não sei se até hoje ela de vez em quando liga para a senhora. De vista, já uns 3 ou 4 anos que ela não me liga. Né? Mas aquilo durou, não foi bem? Durou muito tempo. Durou muito tempo. E aquela vez que ela ficou com a mão toda deformada, não foi por causa daquela agressão à faca, não é? Não, tem muitos casos assim que aconteceram, que eu lembro também, ainda foi nas primeiras varas de família, foi o Ronald Beagle, né? Era funcionário aqui. Não, era aquele assalto do trem pagador. O que tem a ver, É que eu fazia audiência com o doutor Eumano e ele, parece para permanecer no Brasil, ele tinha que reconhecer a filha do namorado dele. O filho. Né? Isso foi aqui? Foi na primeira vara de família. Foi mesmo? Foi. Está lá lembro. Eu fiz audiência lá. Eu não me lembro. Assim, não, eu só lembro que eu fiz um termo de acordo, foi super rápido. Na época, quem foi o advogado foi o Sigmaringa, se não me engano. O pai? Não sei. O pai, o pai. Chega velho. E aí eu fiz um acordo, porque eles entraram todos com o doutor Eumano e eu fiquei na sala de sala lá, só esperando para vir um acordo. Não vi o que houve de conversa lá. Foi um acordo de reconhecimento do filho que ele teve como brasileira. Isso. Eu sei que tinha holofote para todo lado, né? Foi mesmo? Quer dizer que ele já chamava atenção aí. Chamava atenção. E a Rede Globo estava aí. Da primeira de família tem casa, né? Bom, são 50 anos, né? Conta mais. Né? E eu, assim, que eu tô lembrando desse aí... não tô lembrando mais de outro, não. Bom, enquanto você lembra, nos conte a respeito daqueles fatos que se passaram depois da sua aposentadoria e que você assumiu por eleição a presidência da Sejus. O que houve aquilo exatamente, Tessa? Como é que se resolveu aquele caso? O caso já tinha sido resolvido, mas algumas pessoas Qual foi o caso mesmo, Tessa? Foi um acordo que a antiga administração tinha feito, que o Deusélio, que é meu marido,
foi advogada da Sejus num processo aí, quando a Josina, não sei se você lembra dela, né? Era a presidente. Aí advogou nesse processo, nem sei o que foi. Sim. E no final fez um acordo para pagar um valor que também nem lembro quanto foi. E esse valor, falaram que era 60 mil, né? E que hoje está em 150 na nona vara. Mas aí o pessoal que era contra a Josina, achou que ela estava roubando, tinha roubado com o Deusélio, estava levando alguma coisa, entendeu? Alguma vantagem. E aí sobrou para mim. Fizeram uma... aí depois, já era presidente eleita quando surgiu a confusão toda. E aí eu me senti muito mal, porque eu não tinha nada a ver com a história, Deusélio também não tinha nada a ver com a história, simplesmente ele foi advogado, advogou, fez um acordo bonitinho. Conclusão, ele fez esse processo e a Sejus não pagou. A turma que entrou, que me tirou, né, me depois, aí disse que não pagava, não pagou. Mas aí ele entrou na justiça. Entrou, ficou muito tempo, acho que foi desde 98, se não me engano. E aí o processo está na nona vara civil. Já está em fase de liquidação de sentença, porque ele ganhou aqui na segunda instância e no STJ. Aí está em liquidação de sentença e o juiz da nona vara civil pediu para a OAB indicar um profissional para ser o perito, para dizer quanto valia o serviço dele. Compreendo. Aí a perita foi a doutora, não sei o que, Estrela. Ela é do Conselho Federal da OAB. Aí fez um laudo, mostrou que na época o quanto ele cobrou, que era R$10 per capita, né? Não representava nem não sei quanto por cento do salário mínimo. Hoje, eu sei que no final ela disse que o valor real para pagar hoje seria em 150 mil. Tá aí, o juiz está aí para resolver, porque a Sejus não falou mais nada. Então, isso assim, foi uma coisa muito ruim, muito desgastante, muito chata. Porque você sempre teve uma postura muito correta a vida inteira. Tércia, me conta aqui uma coisa. E aquelas andanças para lá e para cá? Para o Congresso. E para o Congresso. E lei, você e a Valéria Mil, fala. Quem é Valéria Mil? A Valéria Iglesias Lopes, que é juíza. Isso. Ela trabalhava no juizado de menores. Era. Né? E vocês duas sempre antenadas nos projetos do tribunal que estavam no Congresso. Porque era assim, quando a gente via assim, que cada dia o salário da gente baixava mais. E o TCU, o Senado e Câmara só aumentando. Vamos ver como é que a gente faz, né? Aí juntava com o pessoal do STJ, a gente fazia umas planilhas para mostrar o tanto que o salário da gente estava defasado em relação aos outros órgãos. Aí com isso a gente passava a trabalhar no sentido de que os tribunais, porque a gente dependia dos tribunais, dos presidentes de tribunais que encaminhassem a proposta para o legislativo, senão não tinha como. Aí era o trabalho também bem desgastante, porque aí era... Aqui não, porque quando a senhora foi a presidente do tribunal, aí eu ligava para quem era o chefe de gabinete? O Géser. Eu falava, Géser, eu preciso falar com a desembargadora, ela tem que vir aqui. Aí o Géser, eu não posso interromper ela agora não. Falei, pelo amor de Deus, você faz alguma coisa. Aí a Valéria me cutucava, né? Você tem que fazer, porque é a única esperança nossa. Era ótimo, nossa Senhora. Então, muitas das coisas que hoje os funcionários do tribunal têm, eu acho que é graças a esse trabalho que nós fizemos. Exatamente.
e ao conhecimento que vocês acabaram tendo no Congresso. Isso. Né? E outra coisa também, quando a gente vê qualquer coisa de diferente nos outros tribunais, por exemplo, aí a Valéria desce, olha, tem os juízes, os desembargadores têm não sei, os ministros têm não sei quantos assessores, não sei quantos secretários, não sei quantos. A gente tem que arrumar isso pro tribunal, vamos pegar. A gente corria para lá e pegava. Porque hoje em dia todos os juízes têm, não sei quanto, graças a esse trabalho que nós fizemos. Sabe? Ô, Tércia, eu me lembro também que quando, a propósito de alguma, eu acho que foi a propósito da lei do divórcio, eu estive com o senador Nelson Carneiro, e quando nós chegamos no gabinete, ele já te conhecia. Já conhecia, porque de uma foi outra. Foi intermediário, né? O presidente do tribunal, para o presidente do Congresso, porque antes a gente já tinha trabalhado com ele para ele colocar em pauta aquele veto um veto de uma gratificação que o presidente do Supremo tinha mandado logo que saiu a Constituição, sei lá, não sei como é que foi bem direitinho. Sei que tinha uma gratificação que a gente ia ganhar. Não sei se você lembra disso não, Natália? Lembra? Eu sei que foi o... A gente sempre lutou. Desde 61 que a gente pois é. lá no Supremo. Aí eu chegava na Natália, como é que a gente faz isso? Faz isso também. Era outro que faz assim. Aí a gente tinha aquele pessoal que trabalhava nas informações. Né? Era a Natália, Ana Maria, que é juíza hoje. A gente sempre estava. Tércia, depois que eu me aposentei, porque você trabalhou comigo na segunda vara de família, depois eu vim para o tribunal e você veio para o meu gabinete. Isso. Né? O gabinete era formado pelo meu assessor, Fernandinho, né? Dr. José Fernandes de Andrade Filho, você, a Ana Maria, que tinha sido uma concursada escolhida a dedo pela doutora Natália, que nós não a conhecíamos e que se tornou uma grande amiga e uma grande funcionária, e o senhor José Teotônio, que era o chofer e ao mesmo tempo segurança. Isso. Não é? Porque eles acumulavam na época a função. Não havia nem necessidade de segurança, porque, não é? Era uma tranquilidade. Então, depois que como é que era o serviço? Você vai ter oportunidade de contar. Como é que era o serviço dentro do gabinete? Olha, a senhora... Eram os três, e o senhor José ficava lá na garagem. Ficava lá na garagem. A senhora nunca gostou de... Ela falava assim pra gente, eu não gosto de gaveta. O processo não é para ficar dentro de gaveta, não. Sempre desde lá, porque o processo chegava, era logo o Fernandinho pegava, fazia, ou então alguns desembargadores levavam para casa e trazia, a gente fazia o relatório, né? E também fazia o voto. Era um pouquinho diferente. Eu fazia o relatório, o voto, e quando votava, vinha da taquigrafia para vocês fazerem o acorde. Isso. Né? Mas antes de ir para a votação, né, para a sessão, a senhora pegava os processos, levava alguns, casa, e o Fernandinho ficava com outros, fazia processos, a gente... assim, que necessitavam de alguma pesquisa, ele fazia pesquisa, né? Mas era uma tranquilidade, a gente fazia, nunca ficou nada atrasado, nada. Nunca teve nada assim. E depois você passou, quando eu me aposentei, você passou para doutora Lila. Exatamente. E era a mesma coisa. Mesma coisa. Só que a doutora Lila foi na época que não sei quem aposentou e nisso alguns processos foram redistribuídos. Aí ela ficou com um monte de processos que ela disse assim, eu não vou dar conta disso. Não tinha condições, porque todos os desembargadores tiveram esse brinde, né? Cada um recebeu essa redistribuição. E logo também ela aposentou, né? E você foi para o desembargador Hilário. E de lá é que você se aposentou. De lá é que eu aposentei. Mas foi ótimo, assim. O aprendizado que eu tive a partir do Neiva Eustino e do Dr. Eumano
só veio, assim, com o aprendizado que eu tive da desembargadora Maria Tereza, da Anitta, do doutor Gilvan, doutor Nicodemos. Não, que era assim. Eram ótimos. Que era curador de família, né? Aquelas coisas assim que a gente chegava para eles, qualquer coisa, tá conversando. Doutor Dimas, nossa, que hoje ele está em Rondônia. Eu acho que já se aposentou. Já aposentou? Né? Então, assim, tinha muita... Nossa, eu só tenho saudade desse tempo e também do aprendizado que eu tive. Aquela vez que um cidadão queria atirar em mim, Ah, sei. Você se lembra que eu estava no café e vocês me cercando para eu chegar na barra? E o doutor Gilvan que foi acalmar o cidadão? Não é? Eu não sei nem por que foi aquela história. Porque ele tinha uma segunda... Não, ele tinha uma segunda família. E o filho que nasceu dessa adulterino na época, né? Ele precisava de uma cirurgia urgente. Senão ia ficar cego. E eu autorizei a cirurgia no plano de saúde dele. E o menino não era reconhecido, né? E eu autorizei. E ele ficou desesperado porque a família tomou conhecimento. E ele não queria que... Mas depois o doutor Gilvan o acalmou, não foi? Foi uma... Tá bem. Então, vamos ao doutor Roberto Campos. Doutor Roberto Campos, o senhor, ele teve grandes favores, porque sem entender coisa alguma de contabilidade, de orçamento, de destinação de verba, colocação de verba e tudo, o senhor chegava, quando eu era presidente, o senhor chegava com tudo pronto mensalmente. Eu falava, onde que eu assino, doutor Roberto? Aqui! E eu assinava. E eu tenho os ofícios que vou trazer para o tribunal de aprovação total das contas da presidência, e ele é o responsável por isso. Ele, chefiando o Walter Guarizo, o doutor Wilson. Conte para nós quando o senhor veio. Um minutinho só. Doutor Neves, se o senhor achar que... Isso, eu vou tratar, como eu digo, tratar das minhas viúvas, dos meus amigos. Essa, filha. Tudo bom para você, prazer te ver. Prazer, representar para você. Eu só queria saber do dinheiro no final, depois assim, quando é que vai sair? Aí, mais interessante. Tudo de novo, doutor Roberto. Pode? Uma coisinha só que eu lembro, que uma das batalhas aí que a gente conseguia, quando saía a folha de pagamento, numa dessas, lembra que eu não entrei na folha? Eu não entrei na folha. Era gente. Era promotora, praticamente. E a folha era feita manual. Aí, sempre acontecia 2, 3. A gente corria para fazer a folha suplementar. Numa dessas, quem não entra, até. Isso é ironia. Ironia mesmo. Doutor Roberto, vamos começar então a entrevista com o senhor. Pois é. E eu começo com o meu agradecimento. Eu agradeço a Vossa Excelência. O deferimento, naturalmente, bondoso que... Não, eu faço questão de deixar registrado que o presidente, ele tem que confiar inteiramente nos seus funcionários. E o senhor correspondeu a essa confiança inteiramente, com toda a lealdade. E eu estou trazendo para o tribunal, como eu lhe dizia, as 2 aprovações de contas do meu biênio como presidente aqui. E o senhor era o encarregado dessas contas e apenas me dizia, embargadora, aqui, a senhora assina aqui. E eu assinava e estava tudo perfeito. Conte-me, doutor Roberto, como o senhor veio aqui para o tribunal, de onde o senhor veio, de que estado o senhor veio e as funções que exerceu aqui no tribunal. Bom, primeiramente, o meu estado é de Minas Gerais e a minha cidade de nascimento é São Gotardo. São Gotardo. Fica no início do Alto Paranaíba, quase no divisor de águas do São Francisco, Bacia do São Francisco, e com a Bacia do Prata, que começa com o Cabo Paranaíba, Rio Paranaíba, e assim por diante, Araxá e tudo mais. Pequeno
Muito famoso São Gotardo. Período, não, é uma cidade que eu, honestamente, saí de lá assim, nasci em 41 e em 55, fiz o grupo escolar, essa coisa toda, em 55 fui para Belo Horizonte, onde eu concluí o ginásio e precedendo ao ginásio tinha uma chamada admissão. Esses 5 anos foram 5 anos que me nortearam toda a minha vida, porque eu tive que aproveitar ao extremo, dado um nome tanto esquisito, penúria, mas tudo bem. É questão mesmo de família, essa coisa toda, família simples, que a gente não tinha meios mesmo, era a realidade da vida e ponto final. Né? Então, eu em Belo Horizonte, através... Mas isso é um fato comum aqui nessa sala. Tércia veio, e essa figura magnífica, né, como ela mesmo contou, veio e foi babá aqui. Desembargador Zé Fernandes, né? Aí ele conheceu. Foi um expoente aqui neste tribunal. Ele, quando foi para Belo Horizonte, ele me contou. Ele dormiu vários meses debaixo de uma escada numa pensão. E capinava, às vezes, terreiros em Belo Horizonte para poder estudar. Estudou e se formou. E era um homem de uma capacidade intelectual, jurídica e um administrador formidável. Então, esse início da sua vida é um início comum a grandes vencedores. Muito bem, excelência, assim, para não ser muito assim, cansativo e tudo, aí em 55 eu fui a Belo Horizonte, né, comecei a estudar essa coisa toda, uma bolsa de estudo, e colégio arquidiocesano, o ginásio arquidiocesano, e naquela época tinha o famoso latim. Então tudo isso eu me dediquei ao extremo. E não sei se posso comprovar ou não, palavra minha, talvez, não sei se valha, mas eu fiz questão de, se eu não fosse o primeiro, mas coincidiu, entendeu? Consegui assim uma distinção. A distinção, não sei se naquela época era uma maneira de premiar os alunos ou estimular, eu não sei bem. Eu sei que eu tive que fazer isso, lia muito jornal, frequentava o que eu podia, assim, em termos de consulado e tudo mais, até o alemão mesmo, me valeu muito quando eu fiz o vestibular da UNB. Caiu questões de alemão, é engraçado, eu falei, gente, conhecimentos gerais, né? Tudo bem. Mas veja bem, então, voltei à minha cidade, em 60, saí em 59, voltei em 60. Em 60 eu trabalhei lá num banco, mas como assim, simplesmente pensando o que eu poderia fazer. Porque na realidade eu tentei inicialmente fazer um concurso para um colégio estadual que tinha em Belo Horizonte. E na parte de humanas, vamos falar assim, língua, essa coisa toda, fica a respeito a isso, eu até estava bem. Mas na matemática, física, essa coisa toda, eu não tive a condição de ser aproveitado, né, nesse aspecto, e acabei não passando. Aí retornei à minha cidade e com uma bagagem cultural, eu tenho que dizer, porque eu pratiquei esses atos lá, se bem que não tem nada registrado. É claro que foi tudo de uma forma como era da época, né? Então, veja bem, voltando para a minha cidade, trabalhei num banco, ganhava o salário mínimo, acho que era R$3.600, uma coisa assim, por aí, na época do 60, Juscelino, né? Muito bem. E um fato relacionado com o tribunal, que eu nunca imaginaria que poderia acontecer, é que num ginásio que era particular, não sei por que razão, alguém sabia que eu estava lá e que eu tinha um pouco de cultura. Eu disse, você não quer dar aula aqui? Lá no ginásio, até onde eu havia concluído o meu curso, né? Então, eu dei aula de ciências, latim, geografia. E na aula de português, por acaso, por coincidência, que depois eu vim me deparar aqui em Brasília, o que era o professor de português era o desembargador José Manuel Coelho. Ele, não sei se se lembra disso, se lembrou. É claro que a gente
o conhecimento não... Era um grande escritor. Exatamente. Então, veja bem, o desembargador. Aí, ele dando aula lá, eu dando aula para os meninos, eu tinha acho que 19 anos, era meninada tudo. Atualmente tem um ou dois aqui que estão em Brasília, são avós já. Eram meus alunos lá. E eu ficava com um pouco de vergonha, porque, poxa, professor, né? Os outros, todas as pessoas já assim, bem mais antigas do que eu, né? Então vim ter o prazer de ele era juiz de direito na minha cidade lá. O desembargador Zé Manuel Coelho. Parece, me corrija se eu estiver errado, ele veio para Brasília, parece que fez o concurso para o Ministério Público. Eu acho que sim. E depois ascendeu ao tribunal como desembargador. Aqui. Quer dizer, depois fez concurso para juiz e depois foi ao tribunal como desembargador. Mas isso aí ficou assim de uma forma que eu não tinha intimidade mesmo. Eu não sei se era o gênio meu, coisa que o valha. E dessa forma eu pensando comigo, falei, gente, como é que eu vou fazer? Poxa, eu aprendi tanto e estava notando que estava ficando para trás. Porque, poxa, em Belo Horizonte eu não tinha medo de estudar. Não havia cursinho, mesmo que se os houvesse, eu não teria condição de apreciá-los, né? Não teria. Então resolvi ir para Brasília. Eu tinha um irmão aqui que veio para cá logo no início de 58, junto com o Eli Walter Couto, que é o da Pioneira, e o Vicente Araújo, o Paulo Araújo, que era o da Elétrica Araújo. E esse irmão veio, mas eu não vim por conta dele. Eu falei, bom, vou tentar, porque eu tenho uma referência, né? E vim para cá para estudar no Elefante Branco. Eu sabia que não se pagava. Segundo grau, né? E concluí o segundo grau aqui, em função dessa situação que eu queria continuar o meu estudo, independentemente do trabalho que eu exercia. Onde eu trabalhava, que foi no Grupo de Trabalho de Brasília, que era um restaurante que tinha aqui, você conheceu, não sei se GTB, não sei se você ouviu falar. Lembra? Não me lembro. Fica ali no Instituto Nacional do Livro. Sei. Foi no início eu vim para cá em 61, 28 de dezembro, por sinal, aniversário da minha mãe, o nascimento dela. Então, veja bem, em 61, de 62 a 64, eu fiz o segundo grau aqui no Elefante, né? E de 65 até 69 eu concluí o curso de Direito na UNB. Fiz o vestibular, estudava à noite lá no Elefante. E no Interregno, né, onde eu trabalhava até, eu estudei francês também na Aliança Francesa, entre 6h30 e 7h30 da noite. Foi então um tempo, porque havia muita agitação política naquela época, que precedeu o movimento 64, não me abstenho de comentar nem para um lado nem para o outro, simplesmente é um fato histórico, né? De forma que, e nesse Interregno, então, eu, na UNB, eu estava até falando para a Natália, aí eu tive que procurar um jeito, um colega meu do Elefante Branco, falei, por que você não faz um concurso público? Nem que seja um curso pequeno aí, por causa do horário, todos os jogos, aí começa a meio-dia. E eu estudava na UNB de 7 ao meio-dia, né? Tinha uma chamada aula maior, que era desdobrada, né? Essa coisa toda, e de forma que eu resolvi fazer um concurso do DASP, mas o DASP fazia o concurso, mas distribuía para a MECA, para qualquer um. E eu conheci o doutor Vicente Belfort de Ouro Preto, que era o diretor-geral do DASP, que era um órgão da Presidência da República, né? Eu perguntei, a minha ateliê ia chegar para ele, eu falei, eu estou precisando de que né? Embarcar um ateliê, vamos admitir assim, né? E perguntei se eu não podia, né? Mas o senhor passou? Sei, tem um título, concurso e tudo. Redigiu um bilhete, leva lá para o doutor Emílio, manda ele colocar. O senhor prefere para onde? Até pessoal ótimo. Eu já estou estudando na UNB, isso foi em 66. Né? Ele mandou, eu fui nomeado em 66 para o DASP. Bom, isso antecederam 2 anos quando eu fiz o concurso para aqui. Na UNB, por coincidência, eu fui aluno de... Eu vou falar o nome dos desembargadores sem... O primeiro foi o que fez o concurso comigo aqui, que foi presidir o concurso do... É oficial de judiciário ou era técnico judiciário? Não, você é oficial judiciário. PJ 6. Era 4, porque depois que passou para 6, porque a decisão do
Não, PJ6, porque o auxiliar judiciário era PJ9, PJ3 era o chefe, seu Nilton, etc. PJ4 era chefe de seção Pirajara. Bom, eu não me lembro bem, mas eu sei que depois, parece que eu comecei a receber com o PJ4. Não sei qual é a razão. Era uma decisão que havia sido tomada e estava em recurso, em grau de recurso no Tribunal Federal de Recursos, e logo em seguida já voltou de novo para PJ6. E coincidia das funções comissionadas, como era o caso do Nilton Valentim, que era diretor do Serviço de Administração, tinha o serviço da taquigrafia, não é isso? Taquigrafia. Que era exercício era lá. oficial, não existia de lei, porque do seu Nilton existia. Era, né? Muito bem. Então, eu tive como, na época eu fiz o concurso para aqui, debaixo do José Julião Fagundes, que era meu professor de Direito Administrativo. Eu fiquei com muita vergonha lá, porque eu falava, olha, menina aqui, o moço aqui, trabalha comigo lá no tribunal, eu só tiro da SS. Eu digo, não quero me autoelogiar, não, que deve estar escrito em algum lugar lá da UNP. Muito bem. E tive também o prazer de ter vários professores, dentre os quais o Mano, Gerônimo Bezerra de Souza, desembargador Vicente Saniquiaro, Romildo, Doutor Rios, Sebastião Rios, Zé Manuel Coelho foi um direito. Doutor Rios foi do seu Zé Manuel Coelho foi meu professor de Direito Processual Penal. E nessa época ele parece-me que ele era do Ministério Público, porque a gente tinha umas entrâncias assim de denúncia, tudo vinculado ao Ministério Público, claro, né? Quem mais? Gente, Romildo Bueno de Souza foi juiz aqui. Juiz civil, né? Do civil. E um colega nosso aí, que é muito conhecido do próprio tribunal, não sei qual é a razão, mas era, Lincoln Magalhães da Rocha, foi professor de Direito Público Internacional. Ele é curador de Ele é do Ministério Público. Ele é, exatamente. Tribunal de Contas da União. Ele está no Tribunal Ministério. de Contas da União. Não, ele está participando. Mas antes era. Mas Antes quando era, eu entrei, ele era curador de Curador de família. E então foi, quer dizer, então eu tive assim um lapso e não houve necessidade, evidentemente, do curso superior, senão não teria adentrado no tribunal, que me formei em 5 de dezembro de 69, em Direito. Né? Então, muito bem. E tem um fato, assim, até certo ponto inusitado também, que eu não sei se isso é verdade ou não, parece que eu tenho isso como verdade, é que, dado a situação legal do país, a Constituição e tudo mais, o concurso que foi feito aqui, para preencher uma vaga que era de uma, você conhece, né? O esquema e a história, que eu não me lembro bem, era uma pessoa que aposentou. E tinha uma vaga só. Eu fiz, o concurso, quando eu fiz para cá, só tinha uma vaga. Foi feito concurso para oficial judiciário e auxiliar. Você tirou o primeiro lugar em oficial. O Gésio, inclusive, que era o secretário do concurso. E o Gadelha, primeiro naquele outro, né? De auxiliar judiciário. Isso. E de forma que foi decorrente da Constituição de 67, né? Foi. Eu não sei se é a Constituição ou se era a emenda. Me perdoem, assim, eu não sou tão antigo não, mas eu não estou me recordando, assim, negando um fato ao outro, né? E aí eu adentrei no tribunal, na sessão chamava-se naquela época sessão de orçamento. Era dirigida pela senhora Maria Amélia Vieira Willington, que era do Ministério da Justiça, e cujo diretor-geral é o doutor Raul Marcos, né? Raul Isso? Marcos. Muito bem. E até perguntei por que aquela razão, eu falei, não, bom, é uma sessão muito árida, vamos admitir assim, por causa de número, de orçamento, era um pouco complicado mesmo. E eu tinha feito muito bem em finanças públicas com o Leomar Balieiro, Supremo, Vitor Nunes Leal foi meu professor também, ministro, né? E mais? Ilac Pinto, foi ministro também do Supremo, foi né? ministro do Supremo. E um outro, Vitor Nunes Leal. Ministro Vilas Boas foi seu professor? Não. Ele foi meu professor na UNB. Não. Vilas Boas. O Então, que eu tinha muito bacana. Eloy da Rocha, ministro Alckmin, não? Não. E também um professor que o pai dele era Lira, o pai dele, Roberto Lira Filho, criminologia, que é de uma
dura. Dizem que era realmente... Eu honestamente, a despeito de qualquer situação de vida pessoal dele, e coitado, era até assim um pouco avantajado em peso, essa coisa toda, né? Teve muito problema por causa disso, mas eu não olhava a pessoa em si, como a senhora falou, a gente olha a alma, claro, né? E, gente, eu guardava as apostilas dele com tanto carinho, e dado que ele citava muito alemão, não sei, o direito germânico, parece que voltando muito para essa área de criminologia, essa coisa toda, não deixando do lado o Lombroso, lá da Itália, essa coisa toda, né? Mas de forma que eu tive o prazer de ter pessoas mesmo de escola aí no mundo jurídico, né? Claro que isso já foi tudo, já se passou, né? Mas eu tive o prazer, então, do tribunal, adentrei aqui no tribunal, comecei na sessão de orçamento e naquilo que eu pude colaborar com a colega Maria Amélia, ela era um pouco geniosa. São os colegas que sabem, né? E não estou aqui para dizer que era bem ou mal, eu precisava de trabalhar e por isso é que eu fiz o concurso, né? Depois, em seguida, lá no bloco 6. Em seguida, nós viemos para cá e ficamos aí transitando aí pelo terceiro, quarto andar, não é isso? Nem naquele cantinho, do lado lá da Praça do Buriti. E o que eu desempenhei aqui, Excelência, com um devido respeito e agradecimento pela distinção que a Excelência me dá, e me deu até na época, era um dever meu, não tinha preocupação jamais nenhuma com o aspecto de quem estava governando o Brasil, se era democracia, se a visão era não democrática. Eu me baseava na legislação que eu conhecia e que eu procurei conhecer. Todos nós ficamos alheios a essa situação. Então, a gente teve um punhado de situações. Participei da equipe técnica de alto nível, que muitas vezes a gente, não sei qual é a razão, foi até olhado assim, de lado, eu falei, não estou preocupado com isso não. Estou cumprido. Eu só não cumpro ordem manifestamente ilegal. Um dos princípios que eu aprendi de teoria de direito, coisa que vale. Não daria esse tipo de... O senhor sempre ficou nessa área de orçamento, né? E coincidentemente, Excelência, um fato assim, que eu também não sei explicar qual seria ele, que eu entrei aqui com a Maria Amélia, Dr. Raul Matos, que felizmente faleceu num voo de avião, né? Eu tinha muito pouco conhecimento, Excelência. Inclusive assim com os embargadores que, honestamente, eu vou dar um parênteses, tá? Eu tenho um pouco de religião e eu sempre lembro deles. Se eu não estou fazendo mal, se eu não estou fazendo bem, mal também eu não estou. Mesmo depois de já terem passado para um outro lado. Muito bem, todos eles. Eu reconheço, tem um então que eu vou aonde ele está, ali no campo da esperança. Honestamente faço isso, com toda a coisa do meu coração. E de forma que eu comecei com a embaixadora Maria Amélia, que acabei substituindo há muito tempo, já praticamente exercendo a função lá, porque ela tinha problema cardíaco, volta e meia ela estava mesmo de licença. Isso deve estar aí nos registros dela e tudo mais, fácil de comprovar. E aí o tribunal postulou essa melhoria, a lei 5.645, não é? Do plano de classificação de cargo, juntamente com como é que chama, gente? O Conselho da Justiça Federal, Supremo Tribunal Federal, eu não me lembro bem qual seria o órgão do Tribunal Federal de Recursos naquela época, o Conselho, né? Da Justiça Federal, né? Que a gente cuidava disso. Então, um grupo de colegas aqui, que foram nomeados pelo... Inicialmente lutamos com isso a lei complementar, parece que número 2, previa alguma coisa nesse sentido, e com o desembargador Raimundo Macedo. E, bom, uma sessão assim de chefe, mas depois eu fui nomeado, depois eu não sei, quer dizer, eu continuei como substituto e praticamente exercendo a função. Porque, ao que eu me recordo, Roberto, o senhor sempre foi chefe dessa sessão. Então veja bem, quando a gente conseguiu... Tudo dava absolutamente certo, não é? Tudo era absolutamente legal. Então, eu não me lembro de tê-lo visto em outra função, a não ser nessa área de orçamento. Mas a parte orçamento, depois nós especializamos um pouco, criou a assessoria de orçamento,
que ficou até com o Guarizo, com o Walter Guarizo, né? Assessoria de planejamento. Desculpa, planejamento, exatamente. E mais outras pessoas, muito bem. E de forma que a parte de execução, não só, é claro que você paga, você tem que ter previamente uma autorização legislativa, que é o orçamento, propriamente dito, né? E eu tinha meu cargo também, eu cuidei com todo carinho mesmo, que é claro que eu tinha que cuidar, das circunscrições dos territórios Roraima, Amapá e Rondônia. Enquanto eles o foram até depois da Constituição de 68, aliás, né? Enquanto estavam nessa situação. E também da unidade administrativa chamada Juizado de Menores, que teve aquela... Tinha uma verba separada? Tinha um orçamento separado e tudo. Isso tudo era compatibilizado pelo próprio tribunal, que dentro do estudo que se fazia, mandava o orçamento lá para... Antigamente era o Ministério do Planejamento. Depois houve uma série de mudanças aí, que é a especialização mesmo do sistema, né? E eu continuei, né, nessa área, depois que implantamos a Lei 5.645, através, não sei se foi dela ou se foi de um outro dispositivo legal, que criaram os cargos, né, Natália? Cargo de comissão, que inicialmente vieram com o nome de coordenadoria. Né? Coordenadoria da corregedoria, coordenadoria de pessoal, de orçamento e finanças, né? Coordenadoria administrativa, não é isso? E da corregedoria também. É isso? Houve assim, uma situação dessa hora. Uma colega. DS, 4, DS, 3, DS, 5. Essas coisas, quer dizer, elas foram implantadas como DS5. Depois, as subdivisões das coordenadorias veio até o grau de DS1, 1, 2, 3 e 4. Esse foi o sistema que foi adotado aqui, como foram também no Supremo e nos outros tribunais. Não houve assim qualquer... E na gestão, me parece que começou no Raimundo Macedo, adentrou pelo desembargador Cândido Colombo Cerqueira, né? Cândido Colombo Cerqueira, depois Milton, que foi... Foi quando foi implantado o plano de classificação de dados. Milton, e depois nós continuamos aí com as histórias. No Milton eu participei da comissão de licitações também, como chefe, como presidente, aliás, até o advento do decreto-lei, me parece que 200, que veio, me parece que proibir que se houvesse uma perpetuação, vamos dizer assim. Sim. Que era ruim, porque eu sempre votava contra. Exatamente para não ficar uma coisa assim, praticamente um tal de carta marcada. De acordo. E não participava de reunião nenhuma, com firma nenhuma. Agradecia os convites e tudo que eu... Exatamente para evitar uma parte fria, alguma coisa que pudesse, eu digo, bom, eu tenho que pisar, né, poxa. E daí, porque que eu era uma pessoa tida assim como muito fechada, muito não sei o quê, mas eu sabia por que eu estava fazendo isso. Cauteloso com a função do seu exercício. Exatamente, eu precisava de preservar, mas também não tinha razão por que ir em situação nenhuma dessa ordem. Mas na época de Bador Milton, nós cuidamos dessa parte aí, eu não me lembro bem se foi só na época dele, porque 2 anos é muito pouco, né? Mas cuidamos do Fórum de Sobradinho, Fórum de Tabatinga, Fórum do Gama, Fórum de Sobradinho, Fórum Braslândia, Taguatinga, Braslândia, Gama, Sobradinho, Planaltina. Foi tudo nessa época que nasceu. Depois, é claro, houve uma série de modificações, de aprimoramentos, de acordo, evidentemente, com o movimento que se demandou à justiça, aumento populacional, muita migração para Brasília, né? De forma que eu tive esse privilégio, não sei se é privilégio talvez, né? De participar sem que, pelo que me consta, na área de orçamento e finanças, onde nós fazíamos as prestações de contas e tomada de contas anuais, onde isso ia tudo para o Tribunal de Contas da União, né? Eu tinha uma ótima contadora, os senhores desembargadores com os quais, sob a ordem dos quais eu servi, me deram sempre a liberdade de manter ou não os funcionários que estava sob a minha jurisdição. Eu, sinceramente, não... Esse assunto de tráfico de influência, eu nem gosto de falar isso, porque eu nunca fiz isso.
certo? Falou, tem isso, tu tem que falar assim das funcionárias e tal. Até hoje nada de problema, nada, então mantenha como está. Não é isso? Eu devo ter dito isso para a senhora também. Na sua gestão. Toquei nisso, nesse setor, né, Natália? Então eu me lembro A única que... coisa que eu pedi na época, por sugestão da doutora Natália, foi que o Walter Guarizo, que eu nem conhecia, voltasse do Ministério lá da Fazenda, né? da Fazenda para houve, servir aqui. Eu não quero entrar nisso, porque veja bem, eu sou um funcionário que entrei aqui com concurso público, não tinha conhecimento de ninguém, tem que ser sincero, não tinha mesmo. Depois vinha conhecendo aos poucos e tinha total confiança, mas o contato era quase que formal. Tanto é que me parece que eu fui na casa de 2 desembargadores com os quais eu servi como diretor aqui do tribunal. 3, aliás. O Milton, o desembargador Cândido Cerqueira e o desembargador Lúcio. Ali naquele. Um assunto ligado a qualquer coisa que foi presidente aí e tal, a gente teve que ir lá. Muito bem. Os demais, sem qualquer parte de minha pessoa, eu não tive assim esse tipo de frequentar, assim, dessa amizade mais assim, pessoal, não tive. Aqui no tribunal tudo bem, né? E passei até o advento da chegada do desembargador, me chama Luiz Cláudio, né? Que ele precisou do cargo, eu já sabia disso, é claro que isso aí é coisa normalíssima, não há nada de demais. E eu com umas situações aí de pessoais mesmo, de coisa, questão de família, eu falei, está na hora de eu sair, se et enquanto, pronto. Vou citar o termo latino aí, que Doutor Alberto, o senhor vê muita diferença, vamos dizer assim, na maneira de operar o dinheiro público, a verba que nos era destinada antes, quando o senhor entrou em 1960, e depois, quando o senhor tinha... 68. 68. 68. Não é? Olha, desembargadora, naquela época, como essa senhora, a Tessa disse aqui, a gente já fazia quase tudo manualmente, como a Natália disse, a folha, né? Ia lá para a minha área, para apropriar a despesa, o orçamento e tudo mais. Ela fez, conta corrente bancária, ela foi bancária também, e você dá uma diferençazinha na fita do tamanho de 5, 6 metros, ticando aquilo a noite inteira por causa de 1 centavo, porque ou fecha ou não faz, não tem meio termo, não tem. E eu adotei isso como razão de ser. A legislação toda que eu apliquei no tribunal, boa parte delas estão em vigor, foram recebidas pela Constituição de 88, algumas coisas só que muitas vezes modificaram, inclusive em termos de codificação, por causa do sistema de informatização que hoje é totalmente diferente daquela época, né? Implantamos isso na época do desembargador, começamos com o desembargador Eládio. Inclusive frequentamos a IBM, eu tenho até uma foto. Você sabe aqui, depois eu posso trazer. Surgiu uma. Você tem? Não, eu tenho. Não tem, O senhor né? podia trazer Tá a gente minha saber. pessoa, está o desembargador Eládio, está o desembargador Guarizo, está o Arthur Guimarães, que era, inclusive parece que já até faleceu, né? Ele era o chefe de gabinete da presidência. Então, veja bem, foi um arremedo de um presidente do tribunal aí conosco, fiquei meio constrangido, mas tudo bem. E foi de grande proveito para o tribunal. Nós trouxemos como é que é o nome dele, gente? Faleceu também. Que começou a implantar os sistemas aqui. Não, Doutor Rogério. Eu não sei nem nada daquilo, eu acho que é do GDF. Informática, exatamente. Então foi daí que foram os primeiros passos e que se avançou nesse sentido. E eu preocupado muito em atender aquilo que eu estava, porque eu era uma espécie de primeiro-ministro das finanças, do presidente do tribunal eleito pelo colegiado. Eu não posso pisar na bola, muito menos levar ninguém a nada. Nem funcionário meu eu deixaria, jamais. Nunca. Eu faria isso, nunca. E fez tudo muito bem feito. E a senhora, então, veja bem, então eu passei por uns 10 presidentes. Nos períodos aí que o desembargador Juscelino, o saudosa memória do desembargador Zé Fernandes, o Juscelino também já faleceu, o desembargador Milton, o desembargador Léo Fagundes. O único que eu tenho a impressão que está vivo,
desembargador Honório, Antônio Honório de Oliveira Júnior, deve estar vivo, né? Está sim, Tá. está sim. Eu já tive oportunidade de vê-lo em algum lugar, mas há muito tempo atrás. Está sim. E todos esses desembargadores, mesmo depois do plano implantado, não tinha muito problema. O desembargador Seniquiaro, que chegou a ser, era ministro do STJ, ainda é? Aposentou-se. Aposentou-se, né? Compulsória. Muito bem. Então, todos esses desembargadores, eu tive o prazer com eles de manter, tem funcionado até hoje. Certo? Se não estão lá, já saíram porque ou aposentaram, enfim. Treinados e... Não, é isso aí, veja bem, não é nem treinado, porque já tinham um preparo intelectual na sua área própria. Eu trabalhei atualmente ainda é ainda funcionário da área, a Vera Lúcia, né? Que é formada em ciências contábeis. Teve experiência lá, experiência no Rio de Janeiro e tudo. Eu falei, doutor Honório, saiu a pessoa de lá e falou, você vai arrumar onde? Eu falei, eu tenho que arrumar uma pessoa que adeque o fato. E tinha a Maura, que todo mundo conheceu. A Maura era um pouco nervosa e fez saber que ela tinha um probleminha, coitada, um probleminha. Aneurismazinho que deixava ela assim, muito assim, intransigente, muita coisa. Eu falei, não, ela está com a palavra porque ela tinha uma competência enorme. Formava em ciências contábeis na UNB. Era não, eu tenho o telefone dela. Você tem? Tem. Vê se me dá. Eu vou ligar para ela. Viu? Ela, inclusive, pode ser uma pessoa ótima Quando para fazer, informar, porque eu dei toda a liberdade a ela, porque eu não poderia fazer de outra forma. Né? E pronto, e veja bem, eu tive que sair por causa dos desembargadores, cada um que vem tem a sua maneira de ser, e depois eu sabia perfeitamente, como nós sabemos, que a maioria dos juízes mais novos, etc., vão acabar sendo desembargadores. E cada um, quando chega na presidência, tem um corpo de funcionário e é bom fazer um rodízio. Eu acho que é sempre salutar, certo? Olhando as experiências de quem já foi, e eu tenho algumas coisas que até despacho meu, que eu dei, aplicando a Lei 4.320, que todo mundo conhece, de 64 inclusive, né? E é uma maneira de você olhar o processo e não ter medo de trabalhar, porque se a pessoa ficar com medo, não é assim, eu não tenho liberdade de manter nada, eu falei, bom, peraí, se eu cair, eu caio de pé, muito gato. Fazendo legal. Claro. Obedecendo a lei. Mas eu faria uma coisa diferente e tudo que eu tenho, algumas pequenas coisas que eu tenho, é tudo declarado em impoliente, nunca tive problema com ninguém, né? E de forma que nem com o regresso do Tribunal de Contas da União, porque muitas vezes uma pequena coisa, um errozinho informal e tudo, não tínhamos cartão corporativo, tínhamos suprimento de fundo que tinha um mês para aplicar, 5 dias para comprovar, e vinham aqui para dar os processos, todo o pessoal aí do PETOR lá do Tribunal de Contas da União, examinar o que quiser. Isso aqui, mas isso aqui não está indicando que está havendo parcelamento, não está havendo parcelamento não. Muitas vezes nós precisamos de ter uma pequena ousadia, porque se olhar em detalhinhos, economia de paleta, você prejudica o órgão, eu estou prejudicando. Eu tinha por mim assim, eu sou um servidor público. E se quiser falar do público também, eu admito, servidor público. Eu olhava mais isso. E me perdoe a sindicalista, mas muitas vezes o pessoal entrava em guerra e falava, não concordo, porque aqui eu sou patrão, eu não sou empregado. Eu estou fazendo às vezes, o presidente, eu colegiado, eu não posso ter dupla atuação. É uma brincadeira que eu fazia, era que eu sou patrão. Claro, eu não ia criar problema, não. Porque tudo que você fazia aí, os sindicalistas faziam, era visando evidentemente buscar o benefício, essa coisa toda. Mas o qual eu tinha dedicação exclusiva, eu estou aqui dessa forma, tem que ser. Ou então, se eu não quiser, eu saio. E eu acho, viu, desembargadora, que a minha pequena história é esta, de um concursado do tribunal e logo que houve necessidade, primeiro concurso, né? E tive o prazer, porque eu trabalhava no da Associação do Pessoal lá, que era colado, Bloco 7, e eu não saía do tribunal porque eu gostava de frequentar aqui o Tribunal do Júri. Ouvi as sessões lá. E o pessoal quase me julgou lá de cima que gostava muito de mim, naquela época. Era um rapaz novo e tudo, quer dizer, mas não tinha, assim, voltado, evidentemente, para aquilo que havia necessidade da sobrevivência pessoal minha, né? E o pessoal ficou alegre, falando, o quê? Mas antes disso, eu já tinha feito concurso de Tribunal de Contas, tinha feito concurso para a Câmara, Nildo estava aqui, era de lá, tinha feito concurso para o Supremo, a bendita datilografia não passou.
Eu tinha esse Podia ter problema. incorporado a peça, porque ela é um espetáculo. Pois é, eu lamentei muito, tá? Quando viu, Natália, animadora, quando eu estava no Elefante Branco ainda, fazendo o segundo grau, eu tive colega, o Francisco Teves da Cunha, que hoje é juiz aí da 16ª Vara da Justiça Federal, não sei se ainda é ainda, se já foi promovido, aposentou. É tudo contemporâneo meu na época que ele estudou, né? Na UNB. Então, eles fizeram concurso para a Câmara e foi achar o céu. Eu digo, eu tinha que era a pedra, de qualquer maneira, isso para mim não me diminuiu nem me acrescentou nada, para o meu regalo pessoal. Era um assunto que eu deveria fazer ou não fazer. E não estava cometendo ilegalidade nenhuma contra mim próprio, seria uma torpeza unilateral da minha parte, né? Fazer isso. Foi uma excelência que eu tenho. Fora isso, aqui no tribunal, eu só tenho a elogiar o tribunal, luta com dificuldade, há casos aí que muitas vezes são meramente políticos, que isso não cabe nem a mim, nunca entrei nisso, nunca. Não tenho nada, não tenho parte fria, nunca tomei partido nenhum, porque não caberia a mim fazer isso, né? Então, veja bem, sempre foi bacana, sempre olho o tribunal com todo o amor que eu tenho, muitas vezes não frequento porque eu digo, aposentei e tudo mais, a vida virou um outro mundo. Esse da cibernética propiciou tanto, tudo que... fora, né? Não entende, né? Hein? Nós não entendemos. Não, eu não entendo não, filho. Eu estou com o celular aqui, que honestamente eu vou mostrar aqui para você ver. É o mínimos minimorum do celularzinho, apenas para alguém que quiser me ligar, liga, parente meu, filho meu, só Mas você sabe ligar, né? Eu só sei ligar e receber, eu não sei. Não sei fazer um e-mail, não sei, desculpa, não é uma cápsula de minúcia. Muitas vezes fala, pô, você está fazendo jogo de não sei o que, nada disso. Daqui a gente não entrou em dentro de mim. Se eu vier precisar, eu faço o curso. É tanto nome em inglês, a coisa toda aqui, e eu não me atrevo a fazer isso. Agora, se não prejudica, eu vou no banco que eu preciso, eu vou lá e peço a pessoa para me ajudar em algumas coisas que eu preciso, alguma informação, e pronto. Mas é só isso. Pois é, a gente fica muito satisfeito com o depoimento do senhor, doutor Roberto, nessa sua simplicidade. O senhor tem tido uma vida grandiosa. Não, eu agradeço a Vossa Excelência por isso. Esforço, de estudo, de seriedade, de competência, né? De dedicação ao tribunal. E todos nós que somos inteiramente gratos. Eu agradeço o tribunal também. A oportunidade, a porta que me abriu foi essa, depois de examinar, de fazer concurso para tudo quanto é lado, eu falei assim, se essa não aparecer. E a minha sorte, não houve exigência da datilografia. Que não houve sim, mas não era eliminatória. O auxiliar judiciário que era o datilógrafo. Então, pois é, então não era eliminatória, por isso que eu, sei lá como é que eu fiz uma prova assim. Mas deu para somar com os pontos lá e tudo mais, e dentro da regra geral. Deve ter ido muito bem nas outras, né? Nas outras matérias. Eu queria acrescentar só um detalhezinho, que eu falei que eu tinha entrado pela Audiplano, né? Pela firma. Mas depois, inclusive foi a senhora que falou, não, faz concurso. Aí eu fiz concurso, eu tenho até hoje minha nomeação, eu passei em 12º lugar. Na época foi auxiliar judiciário, hoje é técnico, né? Você fez com a Terezinha depois você, não foi? Foi. Aí é outra vitoriosa. É outra heroína, o senhor, doutor. Na UNB, inclusive, quando eu passei em 22º lugar no cômputo geral aqui da UNB, os colegas meus lá, tinha colegas que ficaram para trás. Tudo bem, eu não tenho nada, eles não têm culpa. Eram filhos de ministro do Tribunal Federal de Recursos, ou pessoas assim de família já fixada aqui, que vieram do Rio, tinha onde morar, eu cantava aquela música do Caetano Veloso, sem documento, é claro. Mas eu digo, eu preciso de fazer isso. Eu vim para cá porque eu quis. Para mim terminar o meu estudo, não teria como fazê-lo. E foi assim que eu fiz, sem que com isso, tem que fazer, tem que tentar. O senhor me deu um denário, uma moeda qualquer, que eu não enterrei não. Desrender. Eu falo ao senhor porque eu tenho uns pequenos conhecimentos da Bíblia e acho que eu me posiciono muito
em algumas regras que são válidas, até hoje. Para quem, não vou discutir essa parte, não é bom, mas eu digo, eu tenho que aproveitar, não estou fazendo nada de errado, né? Poxa, larguei a família para trás, essa coisa toda, e a família que eu era sou o último, caçula. Fez muito bem. Mas de forma que o tribunal, eu agradeço com toda a sinceridade. Eu lembro, grandes figuras. eu lembro também de um outro detalhe também, que foi uma época que a senhora era presidente da comissão do concurso para a magistratura, que eu datilografei a prova todinha. Aí depois, ela com o maior medo de alguma coisa vazar, né? Aí eu, não, me dá, eu falei assim, fica registrado aqui naquela fitinha, né? As letras. Então tira a letra. Pois sabe o que nós fazíamos de prova? E outra vez com você, Natália, que você estava fazendo concurso para... Era um segredo absoluto. Mas eu queimava aquela fita, eu queimava. Eu chegava aqui às 5 horas da manhã para poder rodar. Aquela gente ia para a gráfica e eu queimava as fitas, depois queimava. Não, mas eu entreguei para ela. Manter o sigilo absoluto. E da vez que você era presidente da comissão de um concurso, nem lembro mais qual era o concurso. Ascensão. De ascensão, É que eu participei também, Júlia, aí você me chamou para ajudar lá no... A gente queimava, eu e o Bené ficava até o final para queimar, com medo de vazar. Porque uma época disseram que tinha já as cartas marcadas, quem ia passar. Primeiro lugar é fulano, segundo não tá bom. E não foi ninguém que Ninguém. daquele. Nunca houve uma suspeita, pelo menos até a minha época, nunca houve nenhuma alegação ou suspeição de prova. Pois então podemos encerrar. Podemos. E se por acaso se lembrarem, As fotos, Roberto, eu trago de alguma coisa. Da IBM, que é um fato importante, que quando começou propriamente dito a implantação do sistema de informatização daqui. Eu não sei de muitos detalhes. Não, acervozinho que pode. A foto que eu tenho é mais política também, né? Porque aí Não, isso não. eu convoquei a desembargadora para ir lá. Pedi Ela nosso sempre plano de carreira. defendeu os direitos dos funcionários e também, muitas vezes, nossos, né, Natália, de magistrados, mas assim, sem deixar o trabalho dela, não. sem tomar, vamos dizer assim, posições políticas, era estritamente funcional. Teve até na nomeação que foi do desembargador Lécio, do desembargador Nível, que a gente tinha ido até no Planalto para ver se o presidente assinava essa, acho que era da República lá do Pão de Queijo, como é que é o nome dele? Itamar. Aí, para ele assinar, né? Eu e a Valéria. Porque a gente era assim tão desprendida na época, não sei se a Valéria mudou um pouco, né? Mas a gente ia. Faz assim, tô chegando, sai da frente que eu quero passar. Era assim que a gente falava com quem. Os tempos eram outros. Chegava... Havia muita pureza de intenções. Também. Não é? Aí eu sei que na noite que ele assinou a nomeação, aí ele ligou para minha casa e para casa da Valéria avisando que tinha assinado. O presidente Itamar? Não, a secretária dele. O secretário dele, avisando que aí eu avisei o desembargador Lécio. Eu acho que lembra disso. Pois é, tá vendo? Avisei. Era muito